Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Eu vou vir trazer uma meditação da palavra do Senhor. Algo que o Espírito Santo coloca ao meu coração nesse dia de hoje. É uma pequena reflexão do que Deus vem fazendo em minha vida. E hoje nós vamos falar sobre Neemias, capítulo 1 ao capítulo 2. São partes resumidas, não é um estudo, mas é sim o que o Espírito Santo coloca em meu coração. Mas para a gente começar, a gente precisa entrar numa intimidade com Deus. Em Mateus 6,6, onde o Senhor fala assim para nós: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e fala com o Pai que tudo vê, e Ele lhe recompensará. Não é um Pai que está escutando, que está de longe te ouvindo. Não, a palavra diz que Ele vê. Então, quando você se coloca na presença do Senhor, Ele começa a te olhar. Porque a sua oração começa a chamar a atenção de Deus. E sobre o que nós vamos falar é isso. Quem te conhece sabe como você está. Se você está triste, se você está alegre, o modo que você se coloca. Mas nunca podemos deixar de fazer um algo, de servir. Se colocar dentro do nosso quarto e falar ao Pai com que tudo vê, é estar em oração. Em oração. Eu venho fazendo esse vídeo para vocês, eu não estou na carne. Eu estou em espírito, eu estou orando, porque eu estou falando com o Pai que tudo vê, que possa suprir as nossas necessidades. E com isso a gente pode entrar desse modo hoje, que é buscar a presença do Senhor. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor, eterno Pai, glorioso Deus, possa vir nos colocar hoje a sua santa presença. Multiplica, Pai, esses 5 pães, esses 2 peixinhos, nos dá discernimento para entender e compreender a palavra do Senhor. O que o Senhor nos quer falar nesse dia de hoje? Senhor, venho te pedir encarecidamente, Pai. Desce do trono, Pai, manda seus anjos e arcanjos, que o Senhor possa nos estar dando discernimento para entender e compreender a palavra do Senhor nesse dia de hoje. Amém? Amém. Então vamos lá. Neemias, no capítulo 1, eu vou trazendo algo, não a palavra toda, mas o entendimento do que eu tenho dentro do meu coração. Onde começa assim: eles me disseram, os que sobrevieram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio, e os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas queimadas a fogo. Queria começar trazendo o que o Espírito Santo fala no meu coração. Muitas das vezes a gente precisa olhar para a nossa vida e ver que Jerusalém está destruído, que as portas do nosso coração estão em chamas. Na nossa vida hoje, eu não sei o modo que você se coloca hoje a ver esse vídeo, porém esse momento é único, ele não volta mais. Hoje o Senhor quer falar com alguém, principalmente comigo, sobre Jerusalém, a minha vida. Como está Jerusalém? Porque toda vez que eu me apresente diante de Deus, um Deus que tudo vê, Ele sabe se eu estou bem, se eu estou triste, se eu estou alegre, mas algo a gente não pode deixar hoje, que é do quê? Agradecer e servir a Deus. Servir a Deus. É um Pai que tudo vê, e hoje a gente tem que reconhecer como é que está Jerusalém. Como é que está a sua vida nesse dia de hoje. Como está o seu dia nesse dia de hoje? Pode ser que você esteja alegre, pode ser que você esteja triste, eu não sei. Quem sabe aquele que tudo vê é o Pai. Mas precisa conversar com Ele para que venha a recompensa. Eu quero falar para você que minha vida, Jerusalém, estava toda destruída. Eu também passei numa comunidade onde acolhe irmãos em situações de vulnerabilidade. Por quê? Porque quando eu olhei para dentro de mim, quando eu olhei para o meu coração, que eu olhei para a minha vida, eu vi que Jerusalém estava destruído. As portas já estavam em chamas. E nesse momento, eu me coloquei a um processo do quê?
de restituir, reconstruir os muros. Porque quando a gente sente no coração que está tudo destruído, você necessita que seja reconstruído, porque muitos vão falar, não tem mais saída, não tem mais jeito, está tudo destruído. Mas aí vem um Deus que tudo vê e fala, não, eu sou o Deus do impossível, eu reconstruo cidades perdidas, eu reconstruo vidas destruídas, para que sejam o quê? Servir ao meu Senhor, servir a Jesus. E hoje nessa reconstrução, como é que está a sua vida? Eu tive que passar um processo numa comunidade chamada Morada dos Vencedores, que é o processo do quê? De reconstrução. Mas para tudo ter uma reconstrução, é necessário que você primeiro tire o entulho. Esse é o processo mais difícil, acho que de todos. É você tirar o entulho e começar a olhar para a sua vida o tanto que você fez. O que você perdeu, o que você destruiu, o que você deixou de lado. Para chegar a um ponto de falar assim, eu não tenho mais jeito, pelo menos o que eu não vejo para a minha vida. E é a hora que Deus aparece, porque quando você começa a servir o Senhor, um Deus que tudo vê, Ele começa a te recompensar. Eu olhando hoje, vendo que os muros estavam destruídos, há alguns dias atrás, ou alguns meses, ou alguns anos, eu não sei como você está hoje, nesse dia de hoje. Mas um Deus que tudo vê, quando eu me coloco a servir, eu estava na comunidade, me veio um pastor e falou para mim o seguinte, eu não tenho muito o que te dizer, mas Deus manda você ler a carta de Neemias. Eu nunca tinha passado pela carta de Neemias, a história de Neemias. E naquele momento eu entendi, porque eu já tinha retirado todo o entulho. Porém a casa estava vazia. Porque quando você tira, a casa fica vazia, você se enche de Deus, mas e a reconstrução da sua vida? E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu entendi. Eu precisava da carta. Qual é a carta? Qual é a carta para a reconstrução da sua vida? Essa é a carta. Receba a carta. A carta que Neemias recebeu para a construção de Jerusalém, essa é a carta que eu recebi para reconstruir a minha vida. A palavra do Senhor. Reconstruir. Como? Jejum, uma oração e determinação. Medita na palavra dia e noite. Medita na palavra dia e noite. E nesse modo o Senhor veio me restituindo tudo de novo. Hoje eu venho me colocar, sei que muitos têm muitos levantes, tem muitas pessoas que ainda acham que não vai dar certo, mas Deus no meu coração fala, leva a carta e restitui. Restitui. Restitui a sua vida. Reconstrói os muros de Jerusalém. Nesse dia de hoje, até o que Deus me trouxe aqui, no momento, é isso. Se eu falar mais do que isso, sai fora do que o Espírito Santo me traz. Vocês gostaram? Vocês curtem o vídeo? Mas essa é a palavra do Senhor para esse dia de hoje. Pega a carta. Medita na palavra do Senhor. Se coloca ao servir ao Senhor dia e noite. E Ele restituirá tudo. Em nome de Jesus. Amém.